Amados de Deus, que alegria estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus, do Deus que se fez carne, que habitou entre nós e que por graça Ele vem habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso, nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha, nós contamos com as suas orações e que divulgue para que o programa alcance um público cada vez maior. Nós vamos às indicações de leitura desta semana e já a gente volta. Coisa boa é uma boa leitura. Olha só, Céu na Terra. Eu já indiquei um dia esse livro aqui. Um vislumbre do livro de Mateus. Dr. Christian Schein foi um grande expositor bíblico, um cientista, um físico nuclear, e esse livro é um livro que desperta muito a nossa capacidade de interpretação da Bíblia. O Botmani, um homem de Deus no passado, ele disse que Mateus é 10 vezes mais difícil de interpretar do que o livro de Apocalipse. Não é de se admirar que esse evangelho era tido em alta conta na igreja primitiva e era sempre lido em público aos domingos. Hoje, infelizmente, a gente não lê tanto mais a Bíblia na igreja, mas a gente precisa voltar. E esse é um livro que vale a pena para quem gosta de examinar as Escrituras e ver o que a Bíblia diz, como um livro para a sua estante. Nossa indicação é esta aqui. Céu na Terra. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Agora vamos abordar um tema: por que Jesus morreu? Mas foi assim que Deus cumpriu o que havia predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo morreria ou sofreria. Atos capítulo 3, verso 18. Se você é do tipo de pessoa que usa um colar de cruz ou pendura uma cruz em sua casa, tenho uma pergunta para você. Você já pensou sobre o que essa cruz representa? Não quero dizer apenas pensar sobre o que ela representa, mas pensar sobre o verdadeiro significado da cruz. A cruz é o fim e o começo unidos. É morte e vida. É pecado e graça. É onde tudo acabou e onde tudo começou. Pouco antes de Jesus morrer, ele falou novamente. João escreveu isto assim: depois de receber a bebida, Jesus disse: está consumado.
Com isso, ele abaixou a cabeça e entregou o seu espírito. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Essa declaração da cruz não foi o gemido de um homem derrotado. Foi o grito triunfante de vitória do Filho de Deus. Ele não disse, eu terminei. Não foi um grito de uma vítima oprimida pelas circunstâncias. Esse foi o grito de um vencedor que venceu todos os seus inimigos. Em grego, a declaração é uma palavra composta por 10 letras, tetelestai. Significa está consumado, está acabado e sempre estará acabado. Não tem mais como retornar. O Evangelho de Mateus nos diz que Jesus gritou isto em alta voz. Isso está no capítulo 27, versículo 50. Eu clamo isso de grito de guerra, o grito da cruz. É como se Jesus estivesse dizendo, a guerra acabou. Essas palavras não foram ouvidas apenas por aqueles que estavam ali ao pé da cruz. Os soldados, o grupo de mulheres corajosas e João, elas também reverberaram, sem dúvida, por meio das forças do céu e do inferno. Na presença do Pai, elas eram o grito de vitória. Elas marcaram o nascimento de uma nova relação de aliança entre Deus e a humanidade. Está terminado. O tetelestai era um termo comum no primeiro século. Foi usado pelos trabalhadores quando concluíam um trabalho. Tetelestai, terminei. O trabalho que você me deu para fazer foi completo, está acabado. Jesus completou o seu trabalho, completou a sua obra lá na cruz. E o Pai está satisfeito. Aquilo que o Pai lhe deu para fazer, ele fez completamente. Um dia, todos nós teremos que prestar contas do que fizemos com nossas vidas. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz, portanto, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Precisamos encontrar a obra que Deus fez em Cristo e encarar isto com muita seriedade. E todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o que Jesus faria na cruz. E aquilo que ele iria dizer no final era o cumprimento de sua obra em benefício da salvação dos pecadores como eu e muitos de vocês. João Batista disse a respeito dele, olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Preste atenção neste fato. Quando Jesus morreu, seus seguidores provavelmente se sentiram como se estivessem sem saída. Tudo acabou. Todas as suas esperanças, todos os seus sonhos foram destruídos quando eles olharam para o seu líder
pendurado e morto numa cruz. Muitos pensavam, acabou tudo, não tem mais solução, não tem mais saída. Mas tudo estava ocorrendo como nosso Pai, como Deus planejou. A tempestade finalmente havia passado. O cálice que Jesus recebera do Pai havia sido tomado. O diabo havia feito o seu pior e o Senhor o feriu. A escuridão havia acabado. Ao olharmos para o que Jesus passou antes de chegar à cruz, podemos nos perguntar: por que ele teve que sofrer? Por que ele teve que morrer desta forma tão cruel? Bem, existem várias razões. Primeiro, ele sofreu e morreu para mostrar seu amor por nós. Ele estava revelando ali o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse que esta era a sua missão. Deus enviou ele a este mundo para que ele assumisse a nossa causa, morresse a nossa morte. Se alguma vez você se sentir tentado a duvidar do amor de Deus por você, olhe a cruz, olhe para a cruz. Ele também sofreu e morreu para absorver a ira de Deus. O pecado gerou ira diante do Senhor. O pecado não é brincadeira, é coisa séria. Há um vírus aí matando gente, mas mata as pessoas só fisicamente. Mas o pecado mata a pessoa eternamente, espiritualmente e eternamente. Se Deus não fosse justo, não haveria demanda para que seu filho sofresse e morresse. Se Deus não fosse amoroso, não haveria vontade de seu filho sofrer e morrer. Essas duas coisas precisam estar conciliadas. A justiça de Deus e o amor de Deus. E Jesus estava realmente respondendo esta realidade para que nós pudéssemos ganhar uma experiência verdadeira de salvação. Por que Jesus morreu? Nós vamos dar uma paradinha aqui e logo, logo a gente está voltando. Deus é justo e Deus é amoroso. Na cruz, Deus, o Deus amoroso, amorosamente atendeu a sua própria demanda de justiça. Pecamos e ofendemos a Deus. Então, para que Deus, o Deus justo e amoroso, nos salve, ele enviou Jesus como nosso substituto, para que ele assumisse a nossa causa. A ira de Deus, que deveria
ter sido colocada sobre mim, sobre nós, ela foi colocada sobre Jesus. A sabedoria convencional diz que Deus avalia na curva. Em outras palavras, se nossas boas ações superam as más ações, então estamos bem. Mas isso não é o que a Bíblia nos ensina, não é bíblico e nem é verdadeiro. Não são por obras que nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Se formos salvos das consequências de nossas más ações, não será porque elas pesaram menos do que as boas ações. Não será por uma recompensa do que é bom sobre o mal. A salvação não é alcançada equilibrando os registros. Só é adquirida cancelando os registros. Só é adquirida mediante a obra satisfatória de Jesus Cristo em favor de cada um de nós. E por que isso? Porque Jesus sofreu e morreu por nós. Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14 diz: Ele nos perdoou de todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida, aquele código que foi escrito, foi cancelado ali na cruz. Em seus regulamentos, que era contra mim, contra nós, é que se opunha a nós, ele tirou, pagando na cruz e pregando na cruz, para que nós pudéssemos ser libertos da culpa, da vergonha, do medo que tanto nos assedia na nossa vida. Jesus sofreu e morreu para fornecer o nosso perdão e a nossa justificação. Justificação significa que, por sua obra, a justiça dele nos é imputada e nós somos libertos de toda a culpa. Já que agora fomos justificados por seu sangue, quanto mais seremos salvos da ira de Deus por meio da vida dele, da sua vida. É o que o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos 5, versículo 9. Ser justificado significa ser perdoado do erro que cometemos, mas também é um termo legal que significa como se nunca tivesse acontecido. A conta foi totalmente paga e nós estamos agora isentos de toda forma de condenação. Imagine estar com uma dívida de 10 milhões de reais. Você caiu no esquecimento e não havia maneira concebível de pagar essa dívida. Você não tinha condições de pagar essa quantidade. Na verdade, você tem exatamente na conta corrente R$5. E como você vai pagar 10 milhões? Agora imagine que um completo estranho
ouviu sobre a sua situação e disse: eu te amo, cara, eu te amo muito e eu vou pagar as suas dívidas. Eu vou pagar esses 10 milhões e você não vai ficar mais devendo coisíssima nenhuma. E então, ele paga a sua dívida de 10 milhões. Você diria assim: muito obrigado. Eu não acredito que eu estou livre dessas dívidas. Ah, que coisa boa. Não é assim que você vai dizer. Você vai ficar muito alegre. Era uma conta impagável para você. Então ele diz assim: acho que você deveria verificar o saldo da sua conta. Então, você vai ao caixa eletrônico local e verifica o seu saldo. Além de ter pago os 10 milhões que era a sua conta, você vê lá agora no saldo 20 milhões. Uau! O que isso significa? Significa que ele não apenas perdoou a sua dívida dos 10 milhões e pagou para você, mas ele colocou 20 milhões em sua conta, dizendo o seguinte: eu quero que você viva uma vida abundante, uma vida plena que eu mesmo dou para você. Nós estávamos com uma dívida impagável e o Senhor ali na cruz pagou toda esta conta e agora Ele vem viver em nós e através de nós. Pense nisso por um momento. Pense que você agora não tem mais nenhuma dívida, não tem nenhuma condenação, não tem mais nada para fazer, para tentar cobrir, porque foi paga. Além dele ter pago, ele colocou na nossa conta muito mais do que nós precisamos. Pense no fato que Deus fez por você, que é infinitamente maior do que esta conta que nós colocamos como um modelo, para que você e eu experimentemos a grandeza da redenção de Cristo. Agora, isso é muito para que nós possamos agradecer. A vida de um cristão genuíno é uma vida de profunda gratidão. Isto veio como resultado do momento mais doloroso de Deus, Deus sendo crucificado por um homem completamente pervertido para salvá-lo de toda a sua condenação. O que nós queremos aqui trazer para você é a importância. Por que Jesus morreu? Porque ele amou o mundo, porque ele amou gente como eu e você, gente que tem uma vida carregada, não de dívidas monetárias, mas das dívidas morais. Gente que carrega culpa, que carrega vergonha, que carrega medo e que precisa ser liberto. E você não vai ser liberto por ser membro da Igreja Batista, por participar da Igreja Católica, por ser membro desta ou daquele sistema. Você vai ser liberto por meio da obra suficiente, expiatória e inclusiva de Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus não somente morreu por nós, mas Ele nos incluiu naquela morte, para que nós também fôssemos participantes da sua morte. O sacrifício de Jesus Cristo, ele tem dois aspectos. Um aspecto que é substitutivo, quando ele
morria por nós. E isto é das 9 horas da manhã ao meio-dia. O sacrifício de Jesus Cristo ele foi entre as 9 e as 3 da tarde, 9 da manhã às 3 da tarde, que eram os horários dos 2 sacrifícios que havia em Israel naquele tempo, da manhã e o da tarde. Ele entrou no primeiro momento para morrer por nós, e depois, no segundo momento, ele nos incluiu na sua morte. O Pai fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele morreu uma morte compartilhada. Eu, que só nasci em 1945, eu estava dentro do plano dele e a sua morte foi inclusiva a mim. E quando ele morreu, pelo Espírito Santo revelando isto a mim, eu morri com ele. E Cristo é a minha vida. Por que Cristo morreu? Por mim e por você. Creia no sacrifício de Jesus Cristo e você será liberto de toda a sua religiosidade para ser um filho de Deus. Muita gente é religiosa, mas não tem descanso, não tem alegria, não tem a plenitude da vida. Que o Senhor, na sua infinita graça, conceda a você e a mim a certeza de que nós fomos crucificados com Cristo e que Ele é a nossa vida. Eu espero encontrar com você numa outra oportunidade aqui nesse nosso programa de Coração para Coração. Até mais.